Nós estamos hoje, esse mês todo, né? Os oradores que estudam em grupo os trabalhos que a União de Sociedades Espíritas desse mês está trabalhando. No dia 18 de abril agora, o Livro dos Espíritos completa 159 anos. Esse é o tema do mês. O Livro dos Espíritos é o nosso livro de sempre, é o nosso livro de todos os dias. Não é? É com ele que o Espiritismo surge no mundo. Aliás, a palavra Espiritismo foi inventada pelo Allan Kardec para expressar esse corpo de doutrina, que até então era chamado espiritualismo, novo espiritualismo, mas a palavra Espiritismo ela foi inventada pelo Allan Kardec para definir esse corpo de doutrina que um pouquinho a gente vai mencionar hoje. Então, no dia 18 de abril agora, que também é dia do livro, né? Dia do livro, por conta do autor, como é que ele chama? Que nasceu no dia 18 de abril. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que tornou-se espírita depois da morte do filho, e as sessões mediúnicas que ele presidiu, isso é muito raro no espiritismo, ele era tão metódico que ele fazia ata das sessões mediúnicas que ele dirigia, e esse livro está publicado. Não sei se tem para vender aqui na nossa livraria, mas ele está publicado pela secretária particular dele que acompanhava essas sessões. Eu não me lembro o nome do livro, mas lembro o nome da autora, Maria José Sete Ribas. O livro publicado pelo Monteiro Lobato, publicado por ela, com as atas das sessões mediúnicas dirigidas pelo Monteiro Lobato. Muito bem, então Allan Kardec inventa o termo espiritismo, assim como muitos outros da codificação, porque ele precisa se fazer entender. E se ele fala espiritualismo, ele não se faria entender, porque espiritualista toda religião é. Haja vista que acredita na vida do espírito após a morte do corpo. Toda religião é espiritualista, mas nem toda religião espiritualista é espírita. Porque além de acreditar na vida eterna, na vida do espírito após a morte do corpo, nós também acreditamos que esse espírito, que esse ser, que somos nós, né, nós não temos espírito, nós somos espírito. Nós temos corpo que, dependendo do planejamento reencarnatório de cada um ano, 2 anos, 20 anos, no caso do nosso Chico Xavier, 92, é isso? Ele teria feito ontem 106 anos, e ele faleceu no dia da Copa do Mundo de 94, é isso, né? Ontem, então, o Chico teria feito 102 anos, autor desse livro, que nós ouvimos a mensagem, e de mais 450 além desse. Todos com direitos autorais doados, com escritura passada, porque dizia o Chico que não era o autor dos livros. O Chico dizia que ele era o intermediário entre os espíritos e o livro. Então, todos os direitos autorais estão doados para instituições de pesquisa, para orfanatos, creches, asilos. Ele doou. O Chico não gostava de dinheiro? Não, ele gerou muito dinheiro. Ele só não queria para ele, porque ele dizia que tinha o necessário. Então, são muitas instituições que sobrevivem com os direitos autorais dos 451 livros do Chico, 25 milhões de unidades vendidos em vida. Se ele tivesse ficado com R$1 de cada livro, daria para a gente ter uma dimensão do que teria o nosso Chico. Nunca o mundo teve um médium como ele, né? Nunca o mundo teve um médium como ele, e a mediunidade dele vai realmente varar os séculos com mensagens que vieram como nunca explicar a doutrina espírita. Não existe outro médium, outro autor, talvez outro autor poderia ser Leon Denis, o principal discípulo, continuador da obra do Kardec, que não era médium, que fez livros de sua própria lavra. Então, do ponto de vista filosófico, Leon Denis pode ser
é colocado na condição de continuador da obra de Kardec, mas como médium, como obra mediúnica, não. E também Chico, além de explicar o Livro dos Espíritos na sua obra, é aquele que nos relembra com muita propriedade uma passagem dos Evangelhos que eu quero lembrar hoje. Lembrando porque estamos ainda pertinho da Páscoa, né? Faz parte a gente lembrar. Jesus estava à mesa, nos conta também a mediunidade do Chico Xavier, mas o espírito que dita é Humberto de Campos. Um livro lindo que se chama Boa Nova, que é sinônimo de Evangelho, né? A novidade. Humberto de Campos nos conta que na última ceia, Jesus estava com os discípulos, como todos nós conhecemos aquela cena, anunciando a sua partida. Os versículos são claros que ele anuncia que é chegada a hora do testemunho, além da revelação que ele trouxe, o testemunho da partida, como anunciava as Escrituras, e ele dizia que era chegado o momento. E nos conta Humberto de Campos que, não que Jesus tenha ficado aborrecido, mas ele percebeu uma certa infantilidade no diálogo dos discípulos, que diziam quem seria o quê quando ele partisse, quem seria o maior no reino dos céus, né, quando Jesus deixasse o plano terreno, o que iria acontecer. E Humberto de Campos nos conta que o Cristo ficou um tanto quanto preocupado com aquela infantilidade dos próprios companheiros. E nesse momento, mais do que palavras, ele faz um gesto que nos marcou para sempre, né? Ele se despe. É estranho pensar nisso, mas os escravos que serviam dentro de casa, na intimidade do lar, eles usavam apenas uma toalha, né, cingindo na altura dos rins. Ele se despe e começa a lavar os pés dos discípulos. Então ele diz assim: vocês me chamam mestre com razão, é isso que eu sou. E se vocês perguntam quem será o maior, eu digo que será o maior no reino de Deus aquele que se fizer servidor de todos. Se eu, que vocês chamam mestre, estou a lavar os pés de vocês, é assim que vocês vão fazer com todos os que estiverem no caminho. Essa lembrança, perto da Páscoa e perto do aniversário do Chico, não poderia passar em branco. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade qual modelo que a humanidade poderia se guiar. Lá na questão 625, já está no meio, um pouquinho para frente do meio do Livro dos Espíritos, quando ele já discorrendo sobre as questões filosóficas que envolvem a interpretação do Evangelho de Jesus sob a ótica espírita, Kardec pergunta: tem um modelo que a gente pode se mirar? E ele responde: Jesus. Alguém de vocês poderá dizer com muita propriedade: mas Marcos, não está evidente, não está provado por A mais B mais C, que houve adulterações das Escrituras, que as Escrituras que nós temos hoje foram adulteradas, teve trechos suprimidos, de acordo com a conveniência política dos precursores, né, lá no início do cristianismo primitivo, notadamente no século III, no século IV, quando o imperador Constantino recebe o cristianismo por religião oficial do Império Romano. Algumas coisas eram de agrado, outras não, muitas foram suprimidas. E eu advogo uma tese há anos de que a essência da mensagem de Jesus está entre nós. Ainda que tenha havido essas adulterações, a essência chegou entre nós. A prova disso é que a parábola do bom samaritano está entre nós. A parábola da figueira seca, o sermão da montanha, não é? E o Espiritismo vem e pinça dos evangelhos a exemplificação moral, que é o que transforma a nossa atitude, não é? É o que nos modifica por dentro, é aquilo que promove a autocura. O passe cura. A água fluidificada cura. A oração cura. Mas a autotransformação, a autoeducação, o entendimento
das leis divinas reveladas por Jesus, que nós estamos lutando primeiro para entender, depois para alinhar a nossa conduta a essas recomendações. É isso que nos cura. Jesus curou algumas pessoas enquanto esteve entre nós, mas o Evangelho vem nos curando há 2000 anos. É Ele vivo nos transmitindo a mensagem. Não é? A parábola do bom samaritano está entre nós. E lá está muito claro que o bom samaritano, que era tido como um Zé Ninguém pela sociedade de então, e é isso que os fariseus ficavam furiosos, né? Porque Jesus coloca justamente a figura de um Zé Ninguém como aquele que melhor traduziu a lei de caridade, porque ele não pergunta o que o estropiado estava fazendo ali. A parábola do bom samaritano, gente, aquela... Um homem viajava de Jerusalém a Jericó, foi assaltado, caiu estropiado, e passou por ele um sacerdote, olhou, não conhecia, seguiu viagem. Passou um publicano, que era um alto funcionário do Império Romano à época, olhou, não conheço, seguiu viagem. E o bom samaritano foi aquele que se compadeceu da dor daquele que estava sofrendo e o socorreu. Muito bem. E Jesus responde para aquele moço, quem é o meu próximo, né? Ele tinha perguntado os 2 maiores mandamentos, e Jesus disse, ama ao teu pai acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele pergunta, quem é meu próximo? E ele conta, Jesus então conta a parábola do bom samaritano. Ele não perguntou a opção sexual, ele não perguntou de onde ele vinha, ele não perguntou o que ele estava fazendo naquela hora, naquele lugar, ele não perguntou o nome, o sobrenome, ele simplesmente ajudou. Então Jesus vira para o moço, pergunta, quem que te pareceu o próximo daquele que estava sofrendo? Ele disse, o samaritano. Então vai e faz igual. É abrangente, é universal. Então, ainda que seja provado pelos historiadores, as adulterações, etc., a essência da palavra de Jesus, do ensinamento, está entre nós. E pensem, não podia ser diferente. Porque se Deus enviou o principal emissário à Terra para trazer a principal mensagem, a mais importante mensagem que nós aqui tínhamos recebido, é evidente que Ele não ia colocar alguém que falhasse. Então a humanidade ficou se matando durante esses 2000 anos para dizer que não, Nossa Senhora era virgem, não, ela foi concebida por José, não, Jesus nasceu em Belém, Jesus nasceu em Nazaré. A humanidade ficou se matando em torno dessas questões que não dizem respeito à transformação. Você não sai da zona de conforto da sua vida para socorrer quem está precisando se você está discutindo se Jesus nasceu em Belém ou Nazaré. Mas você sai da sua zona de conforto quando Cristo te explica que aquela atitude de incondicionalmente ir em busca daquele que necessita é a atitude esperada. A parábola dos talentos está entre nós. E eu menciono a parábola dos talentos porque eu sempre peço aos meus amigos cuja vida está sorrindo, graças a Deus, não deixar de ler a parábola dos talentos. Porque aquele que escondeu um talento e devolveu, foi severamente castigado. Aquele que recebeu 5 multiplicou por 5. Não é essa parábola, gente? O reino do céu se assemelha a um senhor que, partindo em viagem, confiou 5 talentos a um servo, 4, 3, 2, 1. Todo mundo multiplicou menos, eu estou resumindo muito, né? Claro. Todo mundo multiplicou menos aquele que ganhou 1. Escondeu e devolveu, e foi severamente castigado. Qual é a lei? A lei é que nós devemos multiplicar. Por isso que eu recomendo. Quais são os nossos talentos? Claro que talento é uma metáfora, é uma moeda que circulava até então. Mas ele está se referindo aos recursos que a vida nos confiou. É a inteligência, o tempo, a beleza, o dinheiro, a saúde. Qual é? O que nós temos que multiplicar? Nós vamos multiplicar. Muito bem, dito que a essência da mensagem de Jesus está entre nós, e que o Espírito Verdade diz a Kardec que ele é o modelo a ser seguido, nós estamos confiantes a seguir. Mas alguém poderá me dizer, então, Marcos, o Sermão da Montanha está entre nós.
As bem-aventuranças está entre nós. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Então, Marcos, mas como é que ficam, ou como é que ficaram as 276 meninas sequestradas no norte da Nigéria pelos extremistas, que eu nem vou chamar de extremista islâmico, porque eles sujam o nome do islamismo, mas o grupo extremista Boko Haram. Dia 14 de abril de 2014, 276 meninas foram sequestradas, porque elas eram proibidas de estudar e estavam numa escola. 50 conseguiram fugir pulando do caminhão, porque eles sequestraram e colocaram num caminhão e sumiram para uma floresta no norte da África. Como não envolvia muito dinheiro, ou nenhum dinheiro, o mundo virou as costas para isso. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Então, mas eu queria ser feliz agora. Eu não queria ser uma das 200 meninas, nem queria que as minhas filhas ou qualquer pessoa que eu ame estivesse entre essas meninas. Eu cito esse fato para pontuar uma questão que é de ordem filosófica. Não é? Ela é de ordem filosófica. A gente costuma repetir que o Espiritismo é uma religião, não é? É uma religião que tem ciência, filosofia e religião. Religião é óbvio porque nos religa, do latim religare, nos religa a Deus, o nosso Criador, e a nós como irmãos. Então, é uma religião. É ciência porque investiga a essência da matéria, apesar de que nenhum cientista à face do planeta conseguiu nos mostrar a essência da matéria, a essência do Espírito e a essência de Deus. Isso ainda foge à nossa percepção. Então nós vamos entender com Jesus que, quando ele diz, a cada um será dado segundo suas obras, ele está dizendo que a lei de causa e efeito governa as relações sociais. E que, se nessa existência essas meninas não delinquiram, porque nem tiveram tempo, a ponto de arcar com uma consequência como essa, a tese espírita é essa, a gente não briga por causa disso, não é? Aliás, tem um livro lindíssimo na doutrina espírita que se chama Religião dos Espíritos. Emmanuel e o André Luiz também, pela mediunidade do Chico Xavier. Mas já na introdução, Emmanuel diz, a gente não briga por causa de religião e nem deve, mas nós temos a nossa opinião. E a tese espírita é que quando Jesus diz que a cada um será dado segundo suas obras, ou quando ele diz, todo aquele que faz o mal torna-se escravo do mal, eu ficaria aqui vários momentos citando Jesus para ele, que ele nos diz que as nossas atitudes geram consequências. As nossas atitudes geram consequências. E quando eu digo que nós podemos matar alguém, ou não podemos? Podemos, de várias formas. E que imediatamente nós estamos perdoados, assusta, não assusta? Nós estamos perdoados, porque Jesus deixa muito claro que Deus é aquele Deus da parábola do filho pródigo. Percebem quantas parábolas eu estou falando para dizer que a essência da mensagem de Jesus está entre nós? Então, nós temos essa plena convicção de que ela está entre nós. Nós podemos admitir, quando ele fala, a cada um será dado segundo suas obras, que em algum momento esse espírito delinquiu. Nós somos a síntese de um processo evolutivo multimilenar. Com os nossos erros e os nossos acertos, nós chegamos até aqui. Deus nos ama incondicionalmente. Ele é infinito em seus atributos. A infinita justiça, a infinita misericórdia, a infinita presença, a onisciência e a onipresença.
Então, é muito inteligente aquela pergunta: onde está Deus que não vê isso? Não é que ele não vê, ele vê. E ele nem está castigando e nem premiando. Ele permite que a gente colha o resultado das nossas atitudes. Essa é a pedagogia divina. Até porque, além da questão do resgate, e nós chamamos isso na nossa tese de expiação dessas meninas, e de todos os que sofrem, né? Que gostoso, todo mundo aqui, pelo jeito, fez até agora em torno de 3, 4 refeições. Inclusive a Celinha, apesar de não parecer. Mas muitos dos nossos irmãos não fazem. A Júlia acabou de fazer uma pesquisa agora à tarde, que em alguns países ainda as pessoas vivem com $2 por dia. E no Brasil também, em algumas regiões. Não é? Mas são filhos de Deus como nós. Onde está a razão dessa aparente injustiça? Está no nosso passado. Que se nessa existência não houve tempo de delinquir, forçosamente vamos deduzir, porque Deus é justo, infinitamente justo e bom, que nós delinquimos em algum momento. E um outro aspecto é nós observarmos o seguinte: se Jesus anuncia que o céu e a terra não passarão até que se cumpra a última letra do alfabeto dele, que ele veio revelar, e se nós estamos aqui nos esforçando para entender e colocar em prática os seus ensinamentos, e essas meninas? Elas morreram tão novas, não tiveram tempo de... Hoje, não sei, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se tornando mais tolerante, mais compreensivo. Não é? Eu não estou olhando para o relógio, agora eu estou. Já vou concluir. Então, no Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca o corpo de doutrina, pelo que nós falamos aqui, não dá para deixar de acreditar na existência de Deus. E aqui eu vou falar dos princípios básicos do Espiritismo. Ficou claro? A existência de Deus. A imortalidade do espírito. Até aqui eu estou em doutrinas espiritualistas. Toda religião acredita em Deus e na imortalidade do espírito. Agora, na pluralidade das existências. Aí eu entro numa tese espírita, que não é só espírita. Os budistas, os hinduístas, algumas seitas do judaísmo. Pluralidade das existências. É uma tese espírita, porque em uma existência apenas eu não consigo mudar da água para o vinho. Na metáfora também criada pelo Cristo para nos educar do nosso processo de transformação. Nós vamos mudar da água para o vinho, mas não do dia para a noite. Nós vamos mudar do ódio para o amor, da preguiça para o trabalho, do egoísmo para a fraternidade, mas não do dia para a noite. Nós precisamos de algumas oportunidades para que nós possamos colocar isso em prática. Comunicabilidade dos espíritos, é uma tese espírita também, mas que tem origem também na palavra do Cristo, quando diz: não creiam em todo tipo de espírito, mas vejam se o espírito é de Deus. Tá certo? E nos processos de desobsessão que ele protagonizou e que os discípulos não conseguiram na mesma medida, e ele puxa a orelha e fala assim: porque vocês têm pouca fé. Se vocês tivessem fé suficiente, ou do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês diriam para essa montanha sair daqui e para lá. Que montanha, gente? A do ódio, do orgulho, do egoísmo, da preguiça. E um outro princípio que nós temos, básico do Espiritismo, é a pluralidade dos mundos habitados. Lembrando que o nosso planeta está orbitando em torno de uma estrela, e que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui 200 milhões de sóis como o nosso. E que o universo conhecido tem aproximadamente 200 milhões de galáxias. Eu só vou pedir para vocês darem uma googada depois, porque eu estou inseguro se é milhões ou bilhões. Depois vocês dão uma googada. Quem me ajudou?
Pronto. Tá bom? Então, bilhões. Então, é uma tese também do Espiritismo que o Criador não teria criado tudo isso para que nós pudéssemos contemplar. Aliás, 70% das estrelas que nós vemos à noite não existem mais, porque elas já morreram. O que nós vemos é a luz chegando até nós. E nós não estamos vendo as estrelas que estão nascendo e que a luz ainda não chegou até nós. Lembrando que a nossa Via Láctea, o diâmetro é de 100 mil anos-luz. Como é que faz para ser onisciente no meio disso? Nós vamos entender que existe algo muito superior à velocidade do som, da luz, né? Mais que o pensamento, porque o pensamento é um atributo humano, mais que o pensamento. E olha que os pesquisadores hoje já mostram evidências de telepatia de um lado para o outro do planeta. Não podia ser diferente. Se a gente dá um clique aqui, em 1 segundo, um japonês recebe a nossa mensagem. Falando nisso, quem tem menos de 20 anos aqui? Júlia e Bruna, muito bem, bela dupla. Não, é que o SMS, gente, existe há 20 anos, é um absurdo, né? Não existia mensagem. Então, se nós inventamos um troço que em 1 segundo chega do outro lado do mundo, é evidente que o Criador é muito mais perfeito, infinitamente mais perfeito, e é onisciente porque está presente. Eu preferi fazer essa abordagem do Livro dos Espíritos do que uma abordagem convencional, que não é errada, de falar, não é, da estrutura do Livro dos Espíritos. Mas eu quis aguçar a curiosidade de vocês para dizer que essas 1019 questões que estão lá, mais a introdução do professor José Herculano Pires, nas palavras de Emmanuel, a régua que melhor mediu Kardec, realmente não houve um filósofo que explicasse tão bem a abordagem filosófica da doutrina espírita como o professor José Herculano Pires, que, aliás, no dia 29 é uma sexta de abril? Quem está me socorrendo aqui? Dia 29 é uma sexta-feira. A professora Heloísa Pires estará na Unificação Kardecista, porque a nossa sociedade completa 90 anos, dia 1º de maio. E é impressionante como ela herdou a capacidade do pai de explicar a doutrina espírita. O horário vai ser meio difícil, mas é por conta da necessidade dela. A palestra vai começar às 18 horas. Se vocês quiserem, eu dou uma atrasadinha lá, até sair do trabalho e ir correndo. Mas ela estará conosco no dia 29 de abril, às 18 horas, lá na Unificação Kardecista. E as palestras da Heloísa são excelentes. Eu preferi essa abordagem para falar do Livro dos Espíritos, para dizer que essas 1019 questões, elas nos remetem ao resgate do nosso exemplo maior. Que nós humildemente estamos nos esforçando para alinhar a nossa conduta às recomendações dele. E, para encerrar, ficou muito conhecido, né, em homenagem ao aniversário do Chico de ontem, no filme, quando o Chico diz que, muito embora nenhum de nós possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo final. Essa ficou muito conhecida e ela é divina mesmo, né? Ela está de acordo, inclusive, com a parábola dos trabalhadores da vinha, dos trabalhadores da última hora. Não importa quando a gente se converte, importa que a gente comece a trabalhar. E para começar a trabalhar, tem uma do Chico maravilhosa, que o Bacelli pensou do convívio com ele, está lá no Evangelho de Chico Xavier. Ela diz assim, porque a gente é cheio de defeito, não é? Tanto que estamos reencarnados. No Livro dos Espíritos fala que aqui, logo depois dos mundos primitivos, vem a gente, mundo de provas e expiações. Então a gente é cheio de defeito, do contrário, não teria reencarnado aqui. E aí a gente fica assim, quem sou eu para fazer uma palestra? Quem sou eu para dar um passe, Carolina? Quem sou eu para fazer uma oração no velório do amigo, do pai do meu amigo? É verdade. Mas aí o Chico vem e devolve o movimento para a gente quando ele diz assim, se eu tivesse que aguardar melhores condições espirituais para servir, talvez eu não tivesse começado até hoje. Se o Chico diz isso,
Quem somos nós para não arregaçar as mangas e começar a trabalhar? Estourei o tempo. Obrigado. Que nós consigamos desenvolver o nosso reino íntimo de paz para melhor percebermos os recursos com os quais a providência divina nos alcança em todos os momentos de nossa vida. Obrigado.